E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme do Dark Universe, o universo de monstros da Universal. A Múmia, dirigido por Alex Kurtzman e estrelado por Tom Cruise, é um começo morno para esse universo cinematográfico de monstros da Universal. O roteiro foge um pouco do clássico original de 1932, mudando o gênero da múmia e também a localização da história, que agora se passa a maior parte em Londres, que creio eu vai ser aí o centro de todo esse universo de monstros da Universal. Até porque nós já temos referências e outras aparições de outros personagens que farão parte desse universo de monstros. Welcome to a new world of gods and monsters. O filme tem uma direção burocrática. Você é muito hater! Algumas cenas são muito boas, como a queda do avião e o capotamento de um carro, de um ônibus que passa por cima do Tom Cruise. Algumas cenas são bem legais, mas no geral as cenas de ação são bem mornas. O filme falha em tentar criar sequências de suspense e um mezzo-terror, dando uns sustinhos na gente a todo momento. Ele tenta te dar uns sustos com barulho e imagem, mas o filme falha miseravelmente nisso. Algumas coisas ficaram bem legais. Os zumbis invocados pela Amunet são bem legais, eles funcionam muito bem em cena, a captura de movimentos deles é muito boa, eles se movimentam muito bem, são engraçados, os zumbis funcionam muito bem. Tem um amigo do Tom Cruise que funciona muito como o amigo fantasma em O Lobisomem Americano em Londres, e me lembrou muito isso. Eu acho que parece, pra mim, uma referência direta a Um Lobisomem Americano em Londres, já que boa parte da história se passa em Londres e o Tom Cruise tem um amigo que fala com ele em momentos bem parecido, como naquele clássico lá da década de 80. A tentativa de humor, de punchlines e do alívio cômico não funcionam muito bem. Tem um alívio cômico que às vezes funciona, às vezes não, funciona menos do que deveria, funciona muito pouco na verdade, e as cenas em que realmente existe uma comédia ou uma piada, um texto engraçado, não funcionam. Algumas cenas de ação são claramente inspiradas em Uncharted e outras em The Last of Us. Eu vi que o diretor e os produtores tiveram muito cuidado em estudar algumas cenas desses games e transferi-las para a telinha, porque ficaram realmente muito parecidos. Uma é uma cena em que um prédio está desabando com o Nathan Drake dentro, que é replicada bem fielmente no filme, e a outra é uma cena de afogamento da Ellie em The Last of Us, que também é muito bem recriada em A Múmia. A mocinha do filme é genérica e sem carisma, a relação dela com o Tom Cruise não funciona muito bem, eles não têm um carisma juntos, o diretor também não consegue estabelecer o romance para dar o tom do final do filme, do terceiro ato. No meu caso, fica difícil acreditar no sacrifício do herói por um amor desse, que não foi bem desenvolvido em tela, não teve minutos suficientes para a gente entender e acreditar que aquele amor é possível, que aquele amor vingou, que eles são apaixonados. Porque não existe romance em cena. O que existe é uma relação dos dois, aquele tipo de relação de gato e rato, onde eles se odeiam, mas se desejam, só que o desejo não fica claro. Fica muito mais claro o egoísmo dos personagens em relação aos seus próprios propósitos do que a intensa vontade e necessidade de ficarem juntos. Como eu falei, o filme já faz citação a outros filmes que virão nesse universo de monstros da Universal. Tem o Dr. Jekyll, aparece no filme, e ele funciona mais ou menos como o Nick Fury dos Vingadores. Ele, aparentemente, é que vai recrutar esses heróis monstros para criar esse universo de monstros da Universal, que, pelo que eu entendi, alguns monstros serão vilões e outros monstros serão heróis. Esses monstros heróis vão funcionar como os heróis que a gente conhece dos filmes de heróis. Os poderes deles, em vez de transformá-los em monstros, vão torná-los heróis. No mais, é um filme divertido para quem gosta de ação nesse nível com Tom Cruise, e eu acho que vale a pena dar uma conferida nos cinemas desde ontem, quinta-feira, A Múmia. Vai lá, dá um confere e depois vem dizer pra gente aqui no canal o que você achou. Tchau!